Estote fortes in bello, et pugnate cum antiquo serpente, et accipietis regnum aeternum. Alleluia. 11 de maio de 2025, Atos dos Apóstolos, a eleição dos 7 diáconos e a perseguição de Estevão. Capítulo 6, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, à medida que o número de discípulos aumentava, os helenistas começaram a queixar-se dos hebreus, porque as suas viúvas não recebiam assistência diária. Os 12 convocaram os discípulos e disseram-lhes: não é adequado abandonarmos a palavra de Deus para servir às mesas. Escolham, irmãos, 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para esse serviço. Enquanto isso, vamos dedicar-nos assiduamente à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a Assembleia, que escolheu Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um prosélito de Antioquia. Depois levantaram-nos diante dos apóstolos, que lhes impuseram as mãos em oração. A palavra de Deus espalhou-se e o número de discípulos em Jerusalém aumentou muito, assim como o de sacerdotes que aceitaram a fé. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. A igreja primitiva não estava isenta de dificuldades internas que era necessário resolver. Algumas viúvas helenistas que estavam a ser assistidas diariamente, e os apóstolos perceberam que não era função deles regularem todos esses assuntos sozinhos. Foi tomada a sábia decisão de escolher 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, entre os quais se encontrava Estevão, para auxiliar os apóstolos nesse serviço, permitindo que estes se dedicassem totalmente à missão primária e especial que lhes fora confiada, a oração e o ministério da palavra. Mais tarde, o serviço delegado a estes 7 homens seria institucionalizado como o ministério do diaconato. Se olharmos para a situação eclesial, veremos como seria útil se os sacerdotes recebessem muito apoio no seu ministério. Com frequência, parecem estar sobrecarregados com tarefas que os impedem de se concentrar no que é essencial: a proclamação da palavra de Deus e a administração dos sacramentos. Além destas tarefas próprias do seu ministério, é necessário que tenham tempo suficiente para oração e retiro pessoal, para que o seu serviço seja realmente sustentado pelo Espírito de Deus. Evidentemente, a igreja primitiva encontrou a solução correta para o problema que surgiu. Nos Atos dos Apóstolos, lemos que a palavra de Deus se espalhava e o número de discípulos em Jerusalém aumentava muito, e que um grande número de sacerdotes aceitou a fé. Naquela época, os sacerdotes, a quem havia sido confiado um ministério tão especial, precisavam de encontrar o Senhor Jesus, receber por meio dele a graça que Deus oferecia ao seu povo, e assim tornar-se testemunhas autorizadas. Hoje, especialmente em tempos de crise, é igualmente importante que os nossos sacerdotes sejam fiéis ministros do Evangelho e não se deixem enganar. Para esse fim, eles também precisam do apoio espiritual dos fiéis leigos, pois em vista do seu ministério sacerdotal, estão, sem dúvida, sob ataque especial dos poderes que querem impedir que o seu serviço seja o mais frutífero possível para o reino de Deus. Talvez uma das tentações mais sutis seja a de sobrecarregá-los com trabalho, tirando-lhes o tempo que deveriam dedicar à evangelização e a tudo o que a este trabalho diga respeito.
O exemplo da igreja primitiva deve, portanto, ser mantido em mente e aplicado à situação atual. Entre os 7 homens escolhidos pela igreja primitiva para apoiar os apóstolos, Estevão destacava-se particularmente, tendo sido alvo da hostilidade de certos grupos do judaísmo. Assim continua o relato nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Estevão, cheio de graça e poder, realizava grandes prodígios e sinais entre o povo. Alguns da sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, bem como outros da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com Estevão. No entanto, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram alguns homens que disseram: Nós o ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Alvoroçaram o povo, os anciãos e os escribas, e de repente apresentaram-se para o prender e levá-lo perante o sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de falar contra este santo lugar e contra a lei, pois nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que nos foram transmitidos por Moisés. Quando todos os que estavam no sinédrio olharam para ele, viram que o seu rosto era como de um anjo. A hostilidade contra Estevão era enorme. Depois de ter demonstrado mais sabedoria, no poder do Espírito Santo, nas suas discussões com os inimigos, eles recorreram a mentiras e calúnias para o acusarem perante o sinédrio. Quando as pessoas recorrem a esses meios perversos, é possível identificar as forças que estão por trás delas. Muitas vezes, não basta caluniar, mas os caluniadores querem a morte dos seus oponentes. No entanto, Estevão, cheio do Espírito Santo, aproveitou a situação para testemunhar perante o sinédrio. Amanhã ouviremos o seu discurso. A antífona que ouvimos hoje diz: Permaneçam firmes na batalha e lutem contra a antiga serpente, e você receberá o reino eterno. Estote fortes in bello, et pugnate cum antiquo serpente, et accipietis regnum aeternum. Alleluia. Fortitudo mea et laus mea Dominus, et factus est mi in salutem. Estote fortes in bello, et pugnate cum antiquo serpente, et accipietis